Você diria acima de que a simetria é que paira no mar, assim como os religiosos buscam Deus, os físicos buscam simetrias. Assim, porque a simetria, pelo menos na física de partículas, a gente está buscando simetrias. Buscando simetrias, você pode buscar, como você estava falando, buscar novas entidades físicas, novas partículas, novas interações. Simetrias, a gente aprendeu ao longo do tempo que as simetrias estão associadas a interações. Então, novas simetrias podem, eventualmente, também revelar novas interações, novas partículas. Mas, às vezes, vamos dizer, uma velha simetria também pode ser... Pode ser melhor compreendida, pode, claro. Claro, uma velha simetria que não foi completamente compreendida, eu acho que é o caso, por exemplo, da velha simetria do anti de Sitter, né? Essas simetrias anti de Sitter, elas foram usadas, mas agora eu acho que elas estão sendo mais compreendidas. Ultimamente tem havido uma compreensão muito mais forte do que é uma simetria de anti de Sitter, um grupo de anti de Sitter pode dar. Então, eu acho que a simetria é algo que ou a gente busca novas ou a gente tenta explorar ao máximo já conhecidas, né? Então, vamos passar agora por esse tópico que relaciona. Quer dizer, e a simetria, ela está ligada, vamos dizer, ao parâmetro, o ômega e ao gerador. O espaço das simetrias, como nós já estudamos aqui no curso, né? A gente viu, por exemplo, que os parâmetros de uma transformação SO3 ou os parâmetros de uma transformação SO2 são ângulos, então isso especifica a simetria. E os geradores, eles dão um modo de como você realiza a transformação daquela simetria. O gerador é uma implementação da transformação da simetria. Os parâmetros é a categoria de transformação que você vai fazer. Eu vou fazer o quê? Uma rotação, tá? De um ângulo θ, em torno de tal eixo, em torno de tal direção. Então isso é a rotação que você vai fazer. Eu já sei, vou fazer uma rotação de π sobre 3 em torno do eixo dos y. Então eu sei quem é o θ e sei quem é o m. Agora, como é que essa rotação vai atuar? Eu preciso dos geradores. Os geradores, eles implementam a rotação que você quer fazer. Mas, vamos dizer, a simetria é a transformação. É o ômega, né? O θ. É a transformação, são os parâmetros. O gerador, se ele fosse um canhão, né? O gerador, ele é o executor. Ele dispara a simetria, né? Ele faz isso para você. Então vamos dizer agora que nós estamos considerando, vamos pegar dois espinhores diferentes. Poderiam ser iguais também, vamos pegar dois espinhores diferentes. Mas isso aí só vive na folha de papel em branco. Oi? Não, isso só vive na folha de papel em branco. Não, isso aí está... Eu digo, no universo mesmo vivem as partículas, mas os as simetrias físicos, também, né? Quer dizer, os números quânticos, né? Os geradores estão lá. Quer dizer, o spin H cortado sobre 2 do elétron não está só no papel, né? Está também lá nos orbitais atômicos, né? Vou pegar dois espinores diferentes, um espinor psi e um espinor ki. Então vamos dizer que eu quero compor a seguinte grandeza. Compõe essa grandeza psi Dagger. Então nós sabemos que essa grandeza aqui, colocando, né? Psi Dagger, psi1 é a matriz transposta e conjugado complexa. E o espinor ki é o espinor interno. E 1 e 2. Então, psi1 está tem uma única componente. O fato de ter uma única componente não significa também garantir que é um escalar. Eu posso chegar para vocês e dizer, suponhamos que eu tenho essa grandeza aqui, φ igual a x. Grandeza única. Só tem uma componente. Essa grandeza é um escalar? O que é um escalar? É uma grandeza que não muda quando eu faço rotação. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos eixos, nós sabemos que x' é cosseno de θx mais seno de θy. A gente sabe inverter essa relação. A gente sabe que x é menos cosseno de θx' menos
seno de θ y, nós fizemos isso ainda agora. Então, se eu fizer uma rotação, se essa grandeza fosse escalar, o φ' tem que ser igual ao φ, ou seja, o que significa um escalar? Φ' igual a φ. Nesse caso, teria que ser x' igual a x. Mas, ó, x' não é igual a x. Ninguém é diferente de x, ó. Então, essa grandeza tem uma componente só, mas não é um escalar. Então, eu estou sempre ressaltando isso com vocês. Uma grandeza, para ser escalar, não basta que ela tenha uma componente única. Eu tenho que fazer qualquer rotação, sobre qualquer rotação, ela não pode mudar. Para uma grandeza ser vetor, também não basta ter 3 componentes. Eu tenho, qualquer rotação que eu fizer, as componentes dela seguem aquele padrão. Então, sempre que eu quiser declarar o caráter escalar, vetorial, tensorial ou extenorial de um objeto, eu tenho que ver como é que ele se transforma. Então, eu defini essa grandeza física, essa grandeza matemática. É uma grandeza bilinear, é uma grandeza quadrática. Ela é um espinor vezes um espinor. Então, é um bilinear espinorial ou um bilinear espinorial. Essa grandeza aqui pode ser escrita dessa forma. Ela só tem uma componente. Beleza, o fato dela ter uma só componente já pode ser um indício de que ela é um escalar. E vai ser um escalar. Então, suponhamos que eu pegue essa mesma grandeza e estude essa grandeza com esses objetos transformados. Eu vou pegar essa grandeza aqui. Realmente, como se eu fosse. Eu copio essa grandeza com as novas, com os novos espinores, os espinores transformados. E agora vamos usar aqui as transformações que a gente sabe. Então a gente sabe que se eu fizer uma rotação, se psi é um espinor, então eu sei que psi' vai com S e psi. Se Ki é um espinor, Ki' se transforma com S. Então isso aqui, por hipótese, eu sei que psi e Ki são 2 espinores diferentes. Então eu conheço as leis de transformação deles. Qualquer rotação essa que se transforma assim. E aí então eu vou ver como é que essa grandeza fica feita em função das grandezas transformadas. Psi' d'águia, Ki'. Psi' d'águia vai ser psi d'águia, S d'águia. Ki' é essa aqui. Então, a matriz S, que faz a rotação dos espinores, é uma matriz de S2. Então, é uma matriz unitária. Então, esse produto aqui dá identidade. Então, isso aqui, essa grandeza pode ser escrita assim. Então, o que a gente observou? A grandeza transformada é igual à grandeza original. Então, a gente provou, de uma maneira muito simples, a gente simplesmente verificou que essa grandeza é um escalar. Por quê? Porque o transformado dela é igual a ela não muda. Se eu fizer qualquer rotação, os efeitos aqui se cancelam, não a identidade. Então, essa grandeza aqui é uma grandeza escalar. Tem uma só componente? Tem. Mas não é por isso que ela é um escalar. Ela é um escalar porque, fazendo uma rotação arbitrária, ela não muda. Então, nós pegamos essa grandeza e transformamos essa grandeza como um todo. Aí, fazendo essa cadeia aqui, a gente mostrou que essa grandeza não muda, qualquer que seja a rotação. Então, essa grandeza tem uma só componente e é invariante por rotações. Então, isso categoriza que essa grandeza faz o papel de um escalar. Então, da mesma forma que eu consigo formar, que eu consigo constituir o produto escalar de 2 vetores, isso aqui é o análogo do produto vetorial, do produto escalar, só que no espaço extenorial. Se eu pegar um vetor V e fizer o produto escalar dele por 1, vocês estão lembrados, como é que eu posso escrever o produto vetorial? Eu pego a matriz V em forma de matriz coluna e transponho. Pego o vetor U e coloco sob a forma de vetor coluna. Então, esse produto escalar pode ser escrito assim. Se eu faço uma rotação, então tá, escrevo essa grandeza ali. Aí eu vou olhar essa grandeza transformada. V transposto, U, linha. Então, isso vai ser V' transposto, U, linha. Então, isso aqui é V transposto, R transposto, R, U. Essa grandeza aqui é
um escalar. A transformação R de E só 3 é uma transformação ortogonal, não é só 3. Então isso aqui me dá identidade. Então, V U transformado é igual a VU. Então essa grandeza é um escalar. Então, de fato, isso aqui é o produto escalar, não muda sobre rotações. Então, esse seria um produto escalar do espaço extenorial e esse é o produto escalar do espaço dos vetores. Então, essa grandeza é invariante por rotações e essa grandeza do espaço dos vetores é invariante por rotação. Então, aqui eu tenho dois vetores, faço o produto escalar entre eles e ele muda por rotação. No espaço dos extensores, eu faço essa composição aqui e essa composição não muda sobre rotações. Tem uma única componente, então eu chamo essa grandeza aí para mim, é o produto escalar do espaço dos extensores. Então, eu pude construir uma grandeza escalar a partir de dois extensores. Então, os extensores também podem se constituir para formar objetos escalares. Você acha que a palavra ubico ela é própria para a simetria? Assim, quando eu estou com uma simetria, então tudo aquilo que está ubíquo a ela, né? Todo o V, o U. O ubíquo eu entendo mais no sentido na palavra latina, eu entendo mais no sentido que é uma coisa que está presente em todos os lugares. Né? Isso. A ubiquidade é quase que a onipresença, né? Então, a simetria, quando eu estou com uma simetria, então eu estou com um conjunto de vetores, U, V, X, Y, está espalhado. Daí, de repente, eu digo, bom, eles estão sob uma mesma simetria. Certo. Então, eu estou dando uma ubiquidade para aqueles vetores. É uma questão, não sei, eu sinceramente acho que é uma questão de metáfora, não digo mesmo de metáfora, é uma questão de designação que pode, sei lá, satisfazer. Mas eu pensaria, eu não sei, de repente as palavras são até em um certo sentido correspondentes, mas eu penso mais na simetria no sentido mais de universalidade do que ubiquidade. A ubiquidade, eu entendo que é uma coisa mais física, de estar em todos os lugares. A universalidade significa estar em todos os lugares, é universal, é um padrão geral, é um comportamento que é compartilhado por todos. Eu penso que a simetria está mais ligada à universalidade, porque é uma universalidade de comportamento. Eu diria que a universalidade vem antes da ubiquidade. Eu diria que sim. Eu penso, é a minha visão, mas é uma questão de interpretação. Eu acho que a ubiquidade é algo mais assim, presente fisicamente, alguma coisa que está aqui, está aí. Eu diria que a ubiquidade vem da universalidade. Eu diria que sim, eu acho que essa ubiquidade diria da universalidade é uma coisa mais etérea, mais abstrata, mais propícia. Bom, vamos lá agora formar uma grandeza. Depois do escalar, o que a gente conhece? Vetores. Então a pergunta é, será que eu posso formar vetores a partir de extensores? Vamos fazer essa composição aqui. Se dá. O que eu conheço do espaço extensorial que carrega índice vetorial? Já falamos hoje bastante sobre isso. A matriz sigma, ela traz um índice que é do espaço vetorial, que é o índice I, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma x, sigma y, sigma z. Ao mesmo tempo, ela tem dois índices extensoriais, então ela tem índice de linha e coluna, então ela pode acoplar dois extensores. Toda matriz, qual é o papel de uma matriz? O papel de uma matriz, ela tem dois índices. É ela acoplar dois vetores. O papel de uma matriz é fazer isso. Eu quero aqui VI, a matriz é uma ponte IJ, e aqui eu tenho um J. Então eu acoplo a iésima componente de um vetor com a Jésima componente de outro vetor através de uma matriz. No final do dia, essa grandeza aqui é V transposto em U. Então eu formo um bilinear vetorial às custas de uma matriz. O papel de um elemento de matriz, cada elemento de uma matriz está acoplando uma parte de um vetor com outra parte do vetor. Porque quando eu escrevo uma matriz assim, N11, N12, N13, N21, N22, N23, N31, N32, N3. O que eu estou fazendo? Eu tenho uma matriz assim, mas essa matriz está dando um vetor. O 1, o 2, o 3. E ela está me retornando o quê? Um outro vetor. Então ela está me dando que V1 é
M11, o 1 mais M12, o 2 mais M13, o 3. Então, o que essa matriz, o que esse elemento está fazendo? M13, ele está me ligando o U3 com o V1. O N12, ele está acoplando o U2 com o V1. E o N11 está acoplando o U1 com o V1. Então, cada elemento de uma matriz, ele acopla dois vetores do espaço onde essas matrizes atuam. Esse é o significado de uma matriz. Então, a matriz de Pauli, ela é uma matriz assim. Ela tem um índice vetorial. Esse índice está no espaço das coordenadas, está no espaço euclidiano. É x ou y, é componente x, componente y, componente z. Mas essa matriz tem dois elementos, alfa e beta. Então, ela deve estar acoplando a componente alfa de um espinor com a componente beta de outro espinor. Ela poderia estar fazendo isso. Psi alfa, sigma i. Alfa, beta, que beta. Então, eu estou pegando um vetor psi, um vetor qui. A alfaésima componente de psi é acoplada com a betaésima componente de qui através desse elemento de matriz. Então, a matriz de Pauli ela está pronta para juntar dois espinores e deixar um índice vetorial. Então, se eu quero formar um vetor a partir de espinores, a saída é essa. É a matriz de Pauli, ela está lá esperando a gente para isso. Só que como o espaço dos espinores é um espaço complexo, quando eu, em vez de transpor, a gente sabe, é um espaço complexo, em vez de transpor, a gente transpõe e conjuga, coloca o Dagger. Então, o bilinear natural que eu posso formar é esse objeto aqui. Eu formo um objeto assim. Para cada matriz sigma, eu vou estudar esse objeto. Então, esse objeto aqui tem um caráter. O que é esse objeto no final do dia? Esse objeto aqui é psi Dagger, componente alfa, sigma i, alfa, beta, e beta. Estou colocando os índices do espaço espinorial. Então a gente sabe que quando a gente tira o dado e conjuga, o que a gente está produzindo aqui é um psi alfa estar. Aqui eu estou produzindo a própria matriz sigma i, e aqui eu tenho que beta. É isso que eu estou fazendo. Em termos mais práticos, o que eu estou fazendo é, em termos mais práticos, o que nós estamos fazendo é isso. Pega esse objeto psi Dagger. Psi alfa, pega o objeto psi Dagger. Colocamos aqui uma matriz sigma i e aqui, vou fazer isso aqui, vou colocar aqui assim. A gente está fazendo isso na verdade. Psi 1 está, psi 2 está. Então, esse é o espinor psi Dagger, é o espinor transposto, né? Deitou o espinor e conjugou. Bota aqui uma matriz sigma i, pode ser qualquer uma das três, 1, 2 e 3. E coloco aqui Q1. Então, eu estou formando, na verdade, três grandezas possíveis. Faço isso com sigma 1, faço isso com sigma 2, faço isso com sigma 3. Então, vamos ver qual é cada resultado para valores diferentes. Então, igual a 1. Então, quando tiver igual a 1, quem é a matriz que eu vou estar colocando aqui? 0, 1, 1, 0. É a matriz sigma x. Então, ao fazer esse produto, essa matriz aqui, atuando nesse vetor, ela vai me dar o Q2, ela vai levantar o Q2 e vai abaixar o Q1. Então, a matriz sigma x, o que ela está fazendo? Ela está me produzindo esse objeto. Psi 1 estar vezes Q2, mais Psi 2 estar vezes Q1. No final de tudo, ela faz isso. Esse vetor multiplica por essa matriz linha por essa matriz coluna. Tá? Psi 1 está Q2, mais Psi 2 está Q1. Então, o que a gente observa? Essa grandeza, quer dizer, qual é o papel da matriz sigma x? Ela acopla sempre a componente 1 de um espinor com a componente 2 do outro. O que ela fez aqui? Ela acoplou a primeira componente do psi com a segunda componente do qui, e depois acoplou a primeira componente do qui com a segunda componente do psi. Esse é o papel da matriz sigma 2. Vamos fazer esse mesmo cálculo para i igual a 2, que é a matriz sigma y. Vamos colocar aqui agora a segunda matriz de Pauli, que é menos i. Então ela vai fazer a mesma coisa. Isso aqui vai multiplicar, vai trazer o i para o Q2 para cima e vai trazer o Q1 para baixo, só que multiplicando pelos i. Então o resultado desse desenvolvimento desse produtinho aí é menos i
psi1 estar Q2 mais I psi2 estar Q1. Então, o papel da matriz sigma y também é acoplar a primeira componente de um com a segunda do outro. Só que trocando o sinal aqui, trocando esse existe. E vamos pegar finalmente a terceira matriz de Pauli, sigma z. Sigma z, ela já é uma matriz diagonal. Ela é 1, 0, 0. Então, isso aqui vai dar para nós Q1 menos Q2. O resultado vai ser psi1 estar Q1 menos psi2 estar Q2. Então a matriz sigma 3 é a única matriz que acopla a primeira com a primeira, a segunda com a segunda. Ela é uma matriz diagonal. Então os elementos da diagonal eles sempre acoplam a componente de um vetor com a mesma componente do outro. Ela é 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então ela acopla sempre 1, 1, 2, 2, 3, 3. Os elementos fora da diagonal acoplam diferentes componentes do vetor. Beleza. Então, para cada valor de I, eu tenho uma grandeza. E aí a gente cai naquele exercício que eu estava mostrando para vocês. Vamos reunir 3 grandezas numa única só. Digamos que eu forme esse objeto aqui. Primeira componente, psi1 estar Q2 mais psi2 estar Q1. Segunda componente, menos I, psi1 estar Q1, Q2, mais I, psi2 estar Q1. Terceira componente, psi1 estar Q1, menos psi2 estar Q2. Botei 3 componentes juntos. Aí a pergunta é, 3 objetos juntos formam um vetor? Sabemos que temos condição de responder essa pergunta. Se 3 objetos juntos formam um vetor, a gente tem que ver que a lei de transformação dessas componentes vai seguir o padrão do vetor. Só que eu não vou fazer isso a cada componente, eu agora já sou mais esperto. Já está aprendendo técnicas novas, né, que vão fazer com que a gente faça as coisas de uma maneira mais concisa. Vamos pegar essa grandeza aqui, ó. Psi, dagger, sigma i, ki. Essa grandeza, eu estou vendo a transformação dela para cada I. Estou fazendo compactamente, de uma tacada só eu estou fazendo para 1, 2 e 3. Então, claro, quando eu faço a transformação, o que eu tenho é psilinha, dagger. As matrizes não mudam, os distribuidores aqui mudam. Que poder. Agora eu sei as leis de transformação. Psilinha é psidagger, que dá S dá sigma, e aqui é S. Mas, no final da aula passada, e hoje a gente elaborou essa discussão, esse objeto aqui eu posso escrever assim, ó, psidagger. Aí nós sabemos que essa grandeza aqui, ela satisfaz a essa relação. Isso aqui é um R e J, sigma J. Então, essa grandeza se dá sigma i que transformada, ela, isso aqui, ó, isso aqui é uma matriz. Então, essa matriz, ela atua nos espinores. Então, essa matriz, ela está presa entre esses dois espinores. Então, isso aqui é uma matriz, ela não pode passar nem para cá nem para lá. Mas isso aqui são números, né? R11, R12, R13, isso aqui são, para cada valor de IJ, isso aqui é um número, R1, 2, então isso aqui são números, isso aqui pode passar para fora à vontade. Então, eu posso colocar, né, esse RJ está na frente, sem nenhum problema, porque eles são índices, são componentes, são elementos de uma matriz. Não é a matriz, essa matriz sigma J é uma matriz como um todo. Ela tem que estar presa aqui. Agora observem, ó, qual é a lei de transformação que caracteriza um vetor? É V' I igual a R e J, VJ. Isso aqui vale e caracteriza uma grandeza como vetor. Qualquer que seja a rotação, a ação da rotação do vetor é fazer essa transformação.
Ó, então a gente está observando o seguinte, que esse objeto aqui pode fazer o papel do velhinho aí, e esse objeto aqui faz o papel do velhinho. Então a gente tem aqui, ó, velhinho aí, RJ, LJ. Então isso está mostrando para nós que para cada valor de I igual a 1, eu tenho esse objeto. I igual a 2, eu tenho esse objeto. I igual a 3, eu tenho esse objeto. Então, esse objeto aqui, quer dizer, essa componente aqui, a gente fez o cálculo. Isso aqui é psidagma, sigma x, I. Essa grandeza aqui, nós vimos, psidagma, sigma y, I. E essa grandeza aqui é o psidagma, sigma z. Então, o que a gente está observando é que essas três grandezas, ao fazer uma rotação dos espinores, essas três grandezas se combinam de uma forma compacta, a gente fez o cálculo, mostrando que cada uma dessas componentes, ela faz o papel de uma componente de vetor. Então, nós vamos adotar, nós mostramos, então, que esse conjunto de três componentes realmente é um vetor. Vamos chamar esse vetor aqui de vetor J, então, agora, isso é lícito. Botar essa flechinha aqui, eu mostrei que essa grandeza realmente é um vetor. Então, nós podemos, a partir de dois espinores, eu posso definir um vetor que é desse tipo, psidagma, sigma, I. Claro que os dois espinores poderiam ser iguais. Eu posso definir também J, né? Vamos chamar de J minúsculo, que está igual a esse, seria psidagma, sigma, psi. Se os dois forem iguais, só não tem nada demais. Aqui igual a psi, eu posso fazer essa grandeza, esse J pequeno, então, seria isso aqui para nós. J pequeno seria psi1 estar psi2, mais psi2 estar psi1. Estou fazendo psi igual aqui. Aqui 1, aqui 2. Esse 1 fica psi1. Aqui 1 fica psi1. E aqui 2 fica psi2. Então, simplesmente dizendo psi igual aqui. Então, se eu fizer agora psi igual aqui, quer dizer, essa grandeza aqui, J pequeno, ela continua sendo uma grandeza vetorial, sabe? Essas componentes. Certo? Então, a partir de dois espinores, eu posso formar um vetor. A partir de dois espinores, eu posso formar um escalar. É só não botar nada entre eles. E a partir de dois espinores, eu posso formar um vetor. É só botar uma coisa sigma entre eles. Eu formei escalar entre vetores. Claro, deixa eu apagar isso aqui. Se eu formei vetor, eu agora posso formar tensor também. Né? E a gente sabe que eu posso fazer produto tensorial de vetores para formar tensores. Então, se eu, por exemplo, pegar um vetor V, seja psidagma, sigma, psi, e pegar um vetor U, que seja psidagma, sigma, Ki. Então, tem dois vetores distintos, porque esses espinores são distintos. Então, significa que eu tenho um vetor VI, cujas componentes são psidagma, sigma I, psi. E tem um vetor UJ, cujas componentes são psidagma, sigma J. Então, se eu fizer o produto tensorial, eu posso criar um tensor TJ, que é o produto tensorial de VI tensorial de J. Então, isso aqui vai ser psidagma, sigma I, psi, tensorial, psidagma, sigma J. Então, a partir de espinores, nós podemos formar vetores. E a partir de vetores, nós podemos formar tensores. Então, a partir de espinores, nós podemos formar tensores também. Então, os espinores são os objetos básicos. A partir de espinor, eu formo escalar. A partir de espinor, eu formo vetor. A partir de espinor, eu formo tensor. Então, isso dá para nós uma noção, uma ideia bastante interessante, que é
a ideia de que talvez as entidades mais fundamentais do espaço e tempo, no espaço, não estejam no próprio espaço, elas estejam no espaço mais primitivo, né? Tchau, um espaço mais primitivo do próprio espaço, que é o espaço de Spinozа. Porque a partir de Spinoza eu construo escalares. A partir de Spinoza eu construo vetores, eu construo os próprios objetos do espaço. A pergunta que eu poderia fazer é, se eu pegar um spinor único, psi, suponho que eu pegue esse objeto, forma essa grandeza aqui, psidag, sigma i, psi. Essa grandeza é uma grandeza real. Então, dá para ver que essa grandeza é uma grandeza real. Como é que a gente pode ver se uma grandeza é real? Se eu tirar uma grandeza real, uma matriz é hermitiana, nós já sabemos que ela satisfaz essa condição. Se uma matriz é 1 por 1, um número é uma matriz, 1 por 1. Então, o Dagger é a mesma coisa que o complexo conjugado, porque quando eu transpuser uma matriz 1 por 1, é ela mesma. Então, esse objeto aqui generaliza, claro, para nós a noção de complexo conjugado. Então, como é que eu procuro ver se uma grandeza S é real? Quando o conjugado complexo dela é igual a ela mesma, isso que caracteriza uma grandeza real. Mas, como essa grandeza é um número, eu posso também dizer isso aqui, S dagger tem que ser igual a S. Por quê? Porque essa operação transpõe e conjuga. Mas como isso aqui é um número, a transposta é igual a ela mesma, então no fundo eu só conjugo. Então, essa grandeza aqui, se eu quero saber se ela é real ou não, eu vou tirar o dagger dela. Vou pegar a psidag para cada sigma, né? Pego para cada i. Para i igual a 1, faço isso. Para i igual a 1, 2 e 3. Estou deixando genericamente esse. Vou tirar o conjugado complexo disso. Então, nós sabemos na álgebra matricial, quando eu tiro o conjugado complexo de um produto, eu troco a ordem. Fica esse cara aqui, psidag, a matriz fica sigma e dagger, e esse objeto aqui vem para cá, psi-dagger, dagger. Mas tirar o dagger 2 vezes, volta à forma original. Mas o que nós sabemos das matrizes de Pauli? Todas as matrizes de Pauli são hermitianas. Então, essas matrizes são todas hermitianas. Então, eu tiro isso aqui. Sigma e dagger é igual a sigma i. Então, o que a gente mostrou? Que ao tirar o dagger dessa expressão, eu obtenho ela própria. Ou seja, essa grandeza é real. Quando psi1 é igual a psi2, quando psi é igual, quando eu tenho um único psi, essa grandeza é real. De fato, está aqui, ó. Essa grandeza mais o conjugado complexo dela, ó. Psi1 está psi2 mais psi2 está psi1. Isso aqui é o que? Justamente é a parte real de psi1 está psi2. Então, isso aqui é um número real. O conjugado complexo disso é isso. Quando eu pego um número e somo com ele o conjugado complexo dele, eu ganho um número real. Aqui, ó. Se eu tirar o conjugado complexo desse número, eu tenho menos i vira i. Psi1 está vira psi1, psi2 está, psi2 não. Então, essa grandeza que está aqui é o conjugado complexo dessa. Então, quando eu pego um número e somo o seu conjugado complexo, isso aqui é real, de fato, essa grandeza é real. E essa grandeza também aqui é real, porque isso aqui é módulo de psi1 ao quadrado, que é um número real, menos módulo de psi2 ao quadrado. Então, a gente acabou de confirmar só o resultado que a gente já tinha tirado, que essa grandeza aqui é uma grandeza real. Beleza. Se essa grandeza é real e tem o índice I, eu perguntaria, será que eu conseguiria achar um spinor a partir do qual eu possa formar as próprias componentes do espaço e tempo? Será que existe um spinor? Ou seja, será que essa equação aqui teria solução? Psi-dagger, sigma i, psi, igual a xi. O que isso significa? Que eu consigo encontrar um spinor que, a partir dele, eu construo as próprias coordenadas espaciais. Então, isso mostraria que tem uma coisa mais fundamental. Eu consigo formar as próprias coordenadas do espaço a partir disso. Essa relação está me dizendo por quê? Porque essa grandeza é uma grandeza vetorial. Está aqui. Outro ponto, as coordenadas são reais. X, Y, Z. E eu sei que esses 3 pontos aqui são reais. Então, eu vou formar esse sistema. Será que esse sistema tem solução? O que significa isso? Significa que, ó, isso aqui é a primeira componente. Então, isso aqui tem que ser X. Isso aqui é psi1 da psi-dagger,
sigma x que, só que nesse caso, eu tomei φ igual a psi. Vamos pagar isso aqui. Φ igual a psi. Então, eu estou tendo essa equação aqui. Psi1 estar vezes psi2 mais psi2 estar vezes psi1 mais psi1 vezes psi2 estar é igual a x. Menos i psi1 estar psi2 mais i psi1 psi2 estar igual a y e psi1 estar psi1 menos psi2 estar psi2 igual a z. Então eu tenho uma equação em psi1, psi2 e psi3 e eu tenho as coordenadas x, y, z. Então eu teria opa, tudo bem, cara? Tem um sistema aí para resolver. Então a pergunta é, será que eu consigo? Quais seriam, né, as soluções desse sistema aqui? Eu tenho, na verdade, cara, eu não tenho solução única. Eu posso ter infinitas soluções, eu posso ter muitas soluções. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho 3 coordenadas, 3 equações. Mas eu não tenho 3 incógnitas, eu tenho 6 incógnitas. Por quê? Porque cada componente do extrusor é complexo. Então isso significa o seguinte: se 1 é um número alfa mais i beta, se 2 é um gama mais i delta. Então, vamos escrever essa. Para eu determinar psi1 e psi2, as componentes dos extrusores são números complexos. Então, para saber psi1, eu preciso saber a parte real dele e a parte puramente imaginária dele. Para saber o psi2, eu preciso saber a parte real dele e a parte puramente imaginária dele. Então, na verdade, eu preciso saber alfa. Quem sabe alfa beta sabe o psi1. Quem sabe gama delta sabe o psi2. Então, eu vou jogar agora essa informação no sistema para obter um sistema para 4 variáveis: alfa, beta, gama e delta. Então, quem é psi1 estar? Psi1 estar é alfa menos i delta. Quem é psi2? É gama mais i delta. Vamos fazer esse produto aqui. Vai ficar alfa gama mais i alfa delta menos i delta gama mais beta delta. Quando eu somo isso aqui, eu vou somar com um conjugado complexo desse. Então, quando eu calcular isso aqui, a partir daquilo, vai dar um fator 2 aqui, vai dar um fator 2 aqui, isso vai precisar dar, isso vai precisar. Então, essa primeira equação, colocando agora psi1 e psi2 em termos de alfa, beta, gama e delta, essa primeira equação vai ficar alfa gama mais beta delta igual a x sobre 2. Vamos fazer agora a segunda equação. Psi1 estar vezes psi2 com esse menos i, multiplicando menos i. Estou fazendo agora essa equação. Menos i, psi1 estar, psi2. Depois somo com o conjugado complexo. Então vai ficar alfa gama vezes menos i. Então menos i, alfa gama. Alfa vezes i delta. Mas i com menos i dá 1. Então vai produzir mais alfa delta. Esse cara aqui vai ser menos i beta vezes gama. Mas multiplicado por menos i vai ficar menos beta gama. Esse carinha aqui vai ficar menos i vezes i dá 1. Vai ficar beta delta vezes menos i beta delta. Quando eu somar essa grandeza aqui, esse cara vai embora, esse cara vai embora, esse dá um fator 2, esse dá um fator 2. Então, essa segunda equação, também eu transformo ela nessa grandeza. Alfa delta menos beta gama igual a y sobre 2. E a terceira grandeza, psi1 estar. Psi1 é módulo de psi1 ao quadrado. Então, vai ficar alfa 2 mais beta 2. Alfa 2
de 3 equações, mas com 4 incógnitas, e um sistema não linear. Então, tem que resolver esse sistema aqui. Com solução, que eu não vou resolver, vocês podem resolver esse sistema, mas não precisam nem resolver não. Tem que usar o meio. Resolver um sistema, usa matemática, meio na vida, né? Tem um meio na faz a verdade meio está disponível no trabalho, só o cara faz qualquer cálculo meio ali, né? Tem um linkzinho ali do meio. Então, faz esse cálculo. Resolva esse sistema. Cálculo, quer dizer, eu tenho um sistema do segundo grau, não é um sistema de primeiro grau, não é um sistema linear, é um sistema quadrático, porque as coordenadas que eu estou buscando são alfa, beta, gama, as incógnitas, né? Que eu estou buscando são alfa, beta, gama, delta, elas não estão aparecendo em forma linear, elas estão aparecendo multiplicadas, estão aparecendo em grau 2. Então é um sistema quadrático e com as equações acopladas lá. Aqui tem alfa, aqui tem alfa, aqui tem alfa, está tudo misturado. Então é um sistema acoplado de 3 equações quadráticas e acopladas em alfa, beta, gama, delta, com essas dadas coordenadas externas, x, y, z. Então o que eu preciso é resolver esse sistema para tirar alfa, beta, gama e delta. Então eu tenho mais incógnitas do que informações, do que equações. Então, claro, uma incógnita ela vai ter sempre que ser determinada em função das máximas. Essa solução, esse sistema tem solução, mas não é solução única. Ela é indeterminada. Eu tenho uma classe de soluções, eu tenho infinitas soluções. Mas encontra pelo menos uma solução. Mas o que a gente está mostrando com isso é que se eu conhecer espinores, eu posso compor espinores para formar a própria coordenada do espaço-tempo. O que eu estou mostrando com isso é que a gente vai poder calcular alfa em função de x, y, z, beta em função de x, y, z, gama em função de x, y, z, e o delta eu tiro em função de alfa, beta e gama. Então, quem sabe x, y, z, acha alfa, beta e gama. Quem sabe alfa, beta, gama, consegue achar o delta. Então, dada uma coordenada do espaço-tempo, eu sei que eu consigo achar uma infinidade de estilos. Dado um ponto do espaço, um ponto com coordenadas, eu estou nesse ponto, nesse sistema de eixos aqui, estou nesse ponto aqui do espaço, com coordenadas x, y, z. Então, eu sei que essa coordenada aqui, ela pode ser produzida por uma categoria de espinores, que são solução desse sistema. Então, quem conhece os espinores pode formar as próprias coordenadas no espaço. Então, nesse sentido que eu digo que o espinor é uma grandeza mais fundamental, porque se eu conheço só o mundo dos espinores, eu posso reconstituir o próprio espaço euclidiano. E com uma pluralidade, porque isso significa que para cada ponto eu tenho espinor, eu tenho infinitos espinores se combinando para dar o mesmo ponto do espaço. Então é nesse sentido que a grandeza mais fundamental do espaço são os espinores, porque a partir deles eu consigo formar escalares, consigo formar vetores, consigo formar tensores. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Deixa eu pensar aqui uma coisa que a gente poderia fazer eventualmente, né? Se a gente, por exemplo, uma coisa que poderia ser, só para mostrar, já que eu sei que eu tenho infinitas soluções, suponhamos que, por exemplo, eu fizesse delta igual a zero. Suponhamos que eu fizesse, se eu fizer delta, já que eu tenho soluções alfa, beta, gama e delta, que são soluções arbitrárias, suponhamos que, como eu tenho mais incógnitas do que equações, o meu sistema é indeterminado. Então, suponhamos que se eu fizer delta igual a zero, se eu fizer delta igual a zero, esse termo desaparece. Esse termo desaparece. Esse termo desaparece. Só para a gente ter uma ideia. E aí a gente tira, por exemplo, aqui. Mas claro, vocês podem no meio tirar uma solução mais completa. Pegando uma solução particular, só para a gente colocar alfa gama igual a x sobre 2. Beta gama igual a menos y sobre 2. E alfa 2 mais beta 2 menos gama 2 igual a zero. Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se eu dividir essas duas equações, por exemplo, né, eu ganho que alfa sobre beta em relação
Então eu posso, se eu tirar gama, que é, eu posso escolher, por exemplo, eu posso expressar gama em função de alfa. Eu posso expressar gama em função de delta. Só para a gente ter uma ideia. Então vamos dizer que eu faço essa brincadeira. Então vamos pegar dessa equação aqui, então eu tenho alfa 2 mais beta 2. Então, alfa 2 mais beta 2, a última equação. Menos gama 2. Então eu poderia fazer isso. Eu posso expressar, vou fazer isso aqui, eu expresso gama em função de alfa. Então fica x sobre 2 alfa. Isso é o meu gama. Gama é x sobre 2 alfa. Daqui beta, lembra que x e y são dados, eu dou a coordenada, dou o ponto. Então beta é i menos y sobre 2 gama. Beta é menos y sobre 2 gama. Mais, então eu sei gama em função de x. Sei beta em função de gama. Então eu sei beta em função de x também. Então esse gama é x sobre 2 alfa. O 2 cancela. Esse gama aqui, né? Então vai ficar x sobre 2 alfa. Então o 2 cancela, o alfa vai ficar menos alfa y sobre x. Então eu sei expressar o gama em função de alfa, sei expressar o beta em função de alfa. Então essa última equação aqui, ela pode ficar assim, ela pode ficar alfa 2 mais beta 2 mais alfa 2 y2 sobre x2 menos gama 2, que é menos x2 sobre 4 alfa 2. Isso igual a zero. Então eu tenho uma equação só em alfa, obviamente. Então eu tenho essa equação aqui que está me dando alfa, multiplicado por 4 alfa 2, vai ficar 4 alfa 4. Essa equação aqui vai me dar, também 4 alfa 4, vai ficar 4 alfa 4 y2 sobre x2. Então vai ficar 1 mais y2 sobre x2, 4 alfa 4. Certo? Eu produzo 4 alfa 4 aqui, 4 alfa 4, 4 alfa 4 fatorado, 1 mais y2 sobre x2. Multipliquei aqui, aqui vai multiplicar por 4 alfa 2, então vem para cá menos 4 alfa 2 c. E vou ter aqui menos x2. Então, assim. Então, é claro, eu posso resolver essa equação em alfa, uma equação, né, uma equação em alfa 2. Então, é uma equação do segundo grau em alfa 2, uma equação de quadrática. Então, eu consigo resolver essa equação em alfa. Se eu sei alfa, quem sabe? E aí, claro, essa equação é uma equação do segundo grau, é uma equação quadrática. Então, ela tem mais de uma solução. Mas quem sabe alfa, pelo que nós vimos, sabe beta, sabe gama, e eu tomei delta igual a zero. Então, isso significa que eu encontraria no estudor C1, que é alfa mais beta, eu sei calcular alfa, sei calcular beta, e o estudor C2 ele tem delta igual a zero. Então, ele é um gama, isso é real. Então, com esse alfa, beta, gama, eu consigo formar as coordenadas do espaço. Então, eu consigo encontrar dois estudores, pelo menos dois, a partir dos quais eu formo as coordenadas do espaço. Então, isso mostra que esse problema tem solução. Então, isso mostra o caráter muito mais fundamental dos espinores. A partir dos espinores, eu posso formar o próprio espaço. Então, é como se eu tivesse um mundo bidimensional complexo e ele tem toda a informação sobre aquilo que é o mundo real onde nós vivemos, o nosso espaço tridimensional euclidiano. Então, as coordenadas do nosso espaço, na verdade, elas são o produto, elas são o resultado de espinores. Então, nesse sentido, os campos, os espinores são objetos muito fundamentais. E se a gente levar isso para o mundo real, né, no mundo real das partículas elementares, o que a gente imagina é o que nós conhecemos hoje da matéria do universo, segundo os resultados experimentais, né, seja de física terrestre e física espacial, a gente sabe que parece que toda a natureza é constituída de 4% de matéria visível, 4% de matéria bariônica visível, né?
Depois, matéria escura e energia escura. Mas a matéria visível, ela é formada de quarks e de elétrons. Quarks e elétrons são férmicos. E, dentro da física da mecânica quântica e da teoria de campos, né, para descrever as partículas elementares, a matéria fermiônica é descrita por espinores. Então a gente já começa a ver que no próprio mundo da gente, no próprio mundo das partículas, o fato dos espinores serem fundamentais tem uma certa significação. Né? Porque, do ponto de vista puramente geométrico, a partir dos espinores eu posso construir o próprio espaço. E do ponto de vista da física de partículas, a partir da matéria espinorial, que é a matéria fermiônica básica, que são os quarks e os elétrons, nós construímos toda a matéria do universo. Então, realmente, os espinores, né, e as grandezas fermiônicas devem ser as grandezas fundamentais. Então, isso aí eu acho que é um pouquinho uma convergência entre a teoria de grupos, né, a geometria, nesse caso, e a própria física de partículas, que mostra que a matéria fundamental é a matéria fermiônica, e férmions são descritos por espinores. Então, os espinores são fundamentais para descrever a matéria visível do universo. E, ao mesmo tempo, os espinores são fundamentais para descrever a geometria do próprio espaço. Então, acho que isso marca para nós uma importância fundamental de compreender os espinores. Se a gente vai para um espaço que a gente não conhece, a gente quer estudar um espaço em detalhe, a primeira coisa que a gente tem que buscar talvez seja conhecer os espinores daquele espaço. Qualquer que seja o espaço que a gente quer estudar, um espaço de De Sitter, de De Sitter, um espaço de Einstein, não importa quantos espaços, existe espaço de Calabi-Yau, todos os espaços que a física, né, dos quais a física vem se servindo para descrever alguma física ou algum fenômeno novo, para conhecer bem o espaço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer os espinores, que é aquele espaço. E a gente tem, claro, a gente tem ferramental matemático para isso. Dado um espaço, eu consigo sempre chegar aos espinores daquele espaço. E aí, se eu chego aos espinores daquele espaço, eu tenho uma informação mais fundamental possível daquele espaço. Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês, essa mensagem da importância do mundo espinorial. Nós estamos vendo isso no caso mais simples possível, que é o espaço tridimensional euclidiano. Mas depois a gente vai para a relatividade geral, considera espaços de buraco negro, espaços gerados por certas distribuições complicadas de matéria e energia, eu ganho um espaço, e aí a primeira coisa que eu vou buscar são os espinores daquele espaço. Então eu queria deixar essa agora o universo é verdadeiro também, né? Foi? Você foi aqui do espinor para o espaço. Isso. Né? Você pode vir do espaço para o espinor. Isso, foi o que a gente fez. A gente veio do espaço para o espinor. A gente começou com o SO3, aí do SO3 a gente passou para o SO2, chegou no espinor. Só que aí a gente chegou no espinor e a gente viu, apesar de eu ter descoberto os espinores a partir do espaço, os espinores são mais fundamentais do que o próprio espaço. A questão é, como os espinores são objetos mais abstratos, porque estão num espaço complexo, a gente não tem contato direto com eles. Então, a gente chega aos espinores indiretamente, mas depois que eu chego a eles, eu chego a uma estrutura muito mais primária. É a mesma coisa, nós primeiro chegamos ao próton e ao nêutron, depois é que se chegou aos quarks. Então, ninguém chegou ao quark primeiro. Quando se começou a experimento de Rutherford, se chegou à conclusão que existiam prótons em 1969, quando Rutherford descobriu o próton, o cara descobriu o próton, não descobriu o quark. Mas aí não é O quark meio... só foi descoberto 50 anos depois. Não é um pouco forte essa comparação, mas você dizer que o espaço, você tem agora no espaço alfa, beta, gama, delta, e ele que faz Paris, faz Nova York, tudo isso. As florzinhas, a maçã. Quer dizer, eles têm um interplay, né? Eles são mais fundamentais. A partir deles, eles são mais fundamentais. Você podia repetir esse discurso que você... Eu estou querendo dizer o seguinte, nós chegamos aos espinores vindo do espaço-tempo. Por quê? Porque a nossa experiência geométrica é com o espaço tridimensional. O meu mundo é o espaço euclidiano. Então, se a gente tomar essa postura em física, né, não me interessa o mundo que eu vejo, me interessa o mundo que eu construo. Eu construo um mundo maluco, e depois eu vou ver se ele tem conexão com o mundo que eu vivo. Eu poderia chegar a isso, sabe? Poderia, três dimensões não quer dizer nada, eu não existo, o espaço não existe. O que existe são os espinores. Eu faço com essa postura radical. Para mim, o que existe são os espinores. E aí, a partir dos espinores, eu construo o espaço. Agora eu sei que eu existo.
porque os espinores me construíram. Estou colocando esse ponto de vista, um ponto de vista abstrato que ninguém nunca toma. Sai do espaço, chegou os espinores, né? Quer dizer, a gente saiu do concreto, fez uma viagem e chegou os espinores, que são entidades mais abstratas. Então, estou dizendo, a gente partiu do próton. O próton é um objeto concreto. O cara foi olhar, o Rutherford detectou o próton em 1919. 40 anos depois, né, 39 anos depois, se detectou o quark. Mas o quark é o objeto mais fundamental. Então eu cheguei ao quark porque eu conheci o nêutron. Sabendo o nêutron, sabendo o próton, foram bombardeados prótons, bombardeados alvos de próton por elétron, e se descobriu o quark. Então, dentro do próton tem uma coisa mais fundamental. Então eu parti de uma coisa concreta para chegar em algo que é muito mais, que é fora do nosso espaço, está confinado, que a gente não vê. A mesma coisa com o espinor. Eu parti dos vetores, eu conheço o vetor é a flechinha, eu sei desenhar, vou lá no quadro e desenho o vetor. Mas por trás dele tem um espinor. Eu só descobri isso depois. Eu não parti do espinor para desenhar o vetor. Eu desenhei o vetor e depois cheguei para essa comparação que eu estou fazendo. É só uma alusão ao que a gente descobre uma coisa abstrata saindo do concreto. Quer dizer, essa é uma postura mais tradicional da física. Você primeiro vê, mede, experimenta e depois você chega ao abstrato. É uma postura muito mais galileana, mas uma postura, vamos dizer, mais diraquiana, né, uma postura mais moderna, seria, não, eu não vou basear a minha física naquilo que eu vejo ou meço diretamente, eu tenho direito a imaginar. Claro, se a minha imaginação for consistente com princípios fundamentais da física, eu posso propor alguma coisa a partir dela. Então o cara poderia chegar, né, e dizer, para mim, os objetos são espinores. Eu parto dos espinores e construo o próprio espaço. Ou eu parto do quark para construir o próprio. Em 1911, com a experiência do núcleo atômico, depois em 1919 com a experiência do Rutherford, você poderia dizer, não, eu vou primeiro descobrir o quark para depois entender que é o próprio. Não foi assim que as coisas foram feitas. Então, eu estou dizendo um pouco isso. A gente, às vezes, chega ao abstrato pelo concreto, mas aí, quando você chega no abstrato, você vê que aquele abstrato é muito mais universal. A partir dos espinores, eu não só chego aos vetores, mas eu chego aos tensores em geral. Isso que eu quero dizer. Professor, Oi. Na teoria de cordas é considerado também os espinores como sendo a coisa mais fundamental? As coordenadas, você introduz coordenadas exponenciais e elas são mais fundamentais. Só que na teoria de cordas você vai com um espaço-tempo de 10 dimensões, então, claro, você sabe quem são os espinores no espaço 10-dimensional, você sabe categorizar perfeitamente bem todos os espinores no espaço de dimensão 10, e aí, na teoria de supercordas, você, além das coordenadas espaço-temporais, você precisa das coordenadas espinoriais, mas você só consegue construir a supercorda se você conhecer os espinores. Se você não conhecer os espinores, você fica só na teoria de cordas. E a teoria de cordas, ela não reproduz o que a gente quer que ela reproduza. Ela tem um problema, ela bota 26 dimensões na teoria de cordas, só bosônica, sem espinor, ela é muito, ela é mais fora da realidade ainda do que a própria teoria de supercorda. Na teoria de supercorda, quando você coloca essas coordenadas espinoriais, você consegue trazer ela muito mais próxima, você consegue conectar ela de alguma forma com a realidade. Então, as coordenadas fermiônicas, as coordenadas espinoriais das supercordas são fundamentais. Mas só que não são espinores, não são esses espinores de S2. São os espinores de um mundo de 10 dimensões. Então é muito mais complexo um pouco. Mas mesmo assim, a gente sabe exatamente quem são aqueles espinores, quais são as coisas. Tudo que a gente está fazendo com esses espinores aqui, a gente sabe fazer igualzinho 10 dimensões. Com espinores de 2 dimensões, só que nós podemos ter espinores de 10 dimensões. Eu vou parar por aqui, que eu acho que o momento do companheirão. A teoria de a supercorda dá uma resumida na teoria de cordas, pega umas partes principais. Ela estende a teoria de cordas e ela conserta vários problemas da teoria de cordas. Ela repara uma série de inconsistências que a teoria de corda foi referida. Você falou das dimensões que a teoria de cordas são 26, né? 26, Da super 10. 10. Aí eu pensei que ela resumisse. Não, ela é porque 26 dimensões tem dimensão demais, então você tem problemas supernos, você tem problemas de inconsistências físicas, propagação de velocidade caótica da luz, então tem uma série de inconsistências que a teoria de supercordas consegue. As coordenadas fermiônicas são fundamentais para fazer esses ajustes finais.
Então, na próxima aula a gente retoma essa discussão, aí eu vou poder falar dos, aí eu vou para o segundo item, que é a função dos feeds, e aí vou, com o segundo item feeds, eu vou para o terceiro item de fundo, a gente já falou do produto tensorial distribuidor, a gente já está falando sobre isso. Quando eu componho esse bilinear aqui, na verdade eu estou fazendo o produto tensorial de dois espinores para formar um vetor, ou o produto tensorial de dois espinores para formar um escalar. A gente fez isso. Aqui eu fiz o produto de dois espinores, gerei um escalar. Aqui eu estou fazendo produto de espinores para gerar vetores. Então, na próxima aula, vamos formalizar melhor isso, esse produto tensorial de espinores. E aí, vamos fazer o espinhos também. Então, acho que na próxima aula a gente acaba esse quadrinho. Tá? Bom, a próxima aula, hoje é dia 22, né? Eu não tem problema. Se tiver quem filme a aula, eu dou aula sábado que vem, vocês não precisam ver, eu falo com vocês. Hoje já teve gente que escreveu dizendo que não podia ver, mas como as aulas são gravadas, todos vocês têm acesso às aulas gravadas, não tem? Então, para mim, talvez, eu vou ver se eu vou poder fazer isso, mas eu acho que sim. Para mim seria mais vantagem dar uma aula no dia 29, mesmo sem vocês verem, eu daria aula no dia 29, para fechar esse ciclo, porque aí eu gostaria da gente chegar já em janeiro, trabalhando o grupo SO4 e indo para o grupo de Lorentz, para tornar, para a gente chegar cada vez mais próximo da relatividade. Então, eu acho que a gente precisaria de mais uma aula. Eu, eventualmente, vou dar aula dia 29, mas eu passo o e-mail para vocês, aí quem quiser vir, as portas estão abertas, né? Só que não é preciso vir, porque eu sei que vocês podem estar viajando, e também então recessozinho da universidade, né? Para descansar um pouquinho. Então, quero sobrecarregar vocês, tá? Eu não estou cansado porque na aula não cansa, mas assistir aula eu sei que cansa muito. Assistir aula não é fácil.